Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar nessa videoaula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental do primeiro bimestre. Os temas que iremos abordar são a expansão marítima e a descoberta de novas regiões no mundo. Outro assunto engloba os movimentos do humanismo e do renascimento, verdadeiras revoluções para os homens e mulheres nos séculos XV e XVI. Então, vamos começar. No início da Idade Moderna, os europeus se lançaram ao Oceano Atlântico procurando novas terras e estabeleceram contato com os nativos da América. Nesse processo, ocorreu grande transferência de população e escravização de homens e mulheres da África que foram trazidos para a América. No século XV, uma das atividades mais lucrativas na Europa era o comércio de produtos que vinham do Oriente, as chamadas especiarias, seda, marfim e os temperos, cravo, canela, curry, gengibre, pimenta. Naquela época, os alimentos eram extremamente sem gosto, pois o sal e principalmente o açúcar eram coisas pouco difundidas e caras. As especiarias deixavam as comidas mais gostosas e serviam também como remédios naturais, além de ajudar a conservar os alimentos. Mas havia um problema. As especiarias eram produzidas no Oriente, mais especificamente na Índia, no continente asiático, e os europeus tinham que comprar lá para levar para a Europa. Para chegar ao Oriente não era nada fácil. Além de atravessar o mar Mediterrâneo, era preciso atravessar também áreas desconhecidas. Como os europeus não conheciam os caminhos, compravam as especiarias a preços muito caros. Os mercadores árabes levavam os produtos para Gênova e Veneza e os comerciantes dessas cidades italianas compravam desses árabes e distribuíam para o restante da Europa. O comércio assim ficava muito caro para as demais regiões europeias. Era preciso buscar um novo caminho para alcançar o Oriente sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo, que era dominado pelos italianos. Os principais países que participaram dessa busca por novas rotas de comércio foram Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. A expansão marítima permitiu a integração de novas áreas que até aquele momento eram desconhecidas pelos europeus. O marco inicial desse processo foi a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415 pelos portugueses. Portugal foi pioneiro na expansão e esse papel importante foi constituído por diversos motivos. A experiência prévia dos portugueses em técnicas de navegação, muito necessárias para essa empreitada. Ele foi o primeiro Estado nacional moderno, centralizado, com apoio da monarquia e financiamento da burguesia, nessa busca por novas rotas e conquistas de territórios. O alcance desses novos caminhos era muito importante para o comércio, aliado à esperança de achar metais preciosos, a oportunidade de propagação da fé cristã a outros povos. As expedições eram muito caras e exigiam muita coragem dos marinheiros. No século XV, ainda imperava a ideia de que a Terra era plana e que durante a viagem os navios poderiam encontrar seres fantásticos, sereias, monstros horripilantes que a qualquer momento podiam engolir os navios e matar toda a tripulação. Apesar de todo o medo, muitos navegadores se arriscaram nas viagens e marcaram seus nomes na história, como o português Bartolomeu Dias, que conseguiu em 1488 contornar a África e dobrou o chamado Cabo das Tormentas, que passou a se chamar o Cabo da Boa Esperança. E Vasco da Gama, que chegou em Calicut, capital da Índia, em 1498. O italiano Cristóvão Colombo, que a serviço dos reis da Espanha, chegou a terras desconhecidas em 1492. Ele acreditava que a Terra era redonda e por isso achava que tinha chegado às Índias. Essa é uma das razões dos nativos do lugar serem chamados de índios. Em março de 1500, o navegante português Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal e, em abril, chegou ao território que foi posteriormente chamado de Brasil. Veio a mando do rei português Dom Manuel I, que o encarregou de verificar as terras portuguesas alcançadas pelo Tratado
de Tordesilhas. A expansão marítima está inserida no conjunto de transformações políticas, econômicas e sociais que caracterizaram a modernidade. A partir dela, se acirrou o contato entre os europeus e os povos antes desconhecidos por eles, como alguns povos da África e todos os povos da América. Esse contato marcou profundamente a história de todos eles. Uma história que se alicerçou sobre massacres, sofrimentos, escravidão e desigualdade social. E o que foi o humanismo? O humanismo foi um movimento literário que marcou a passagem da Idade Média para o Renascimento, tendo grande influência nas questões econômicas e sociais, com a formação de uma nova classe social, a burguesia, que eram comerciantes que começaram a competir com a nobreza e ganharam importância na sociedade. Com a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, houve um período de muita fome e doenças, como a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa. Podemos apontar como as principais características do humanismo a oposição entre o teocentrismo, Deus no centro de tudo, para o antropocentrismo, onde o homem está no centro de tudo. A valorização da ciência, a valorização da figura humana, principalmente da mulher, ressaltando suas expressões, detalhes, proporções. A descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, enfim, considerados refúgios para as mágoas do amor. A descentralização do conhecimento, até então controlado pela Igreja Católica. E a renovação dos valores greco-romanos, instituídos a partir da retomada da filosofia dos gregos. O Renascimento foi um movimento muito importante da história da Europa e derivou do humanismo. Ele começou nos séculos XIV, no final da Idade Média, e terminou em torno do século XVI, no início da Idade Moderna. Por que chamamos de Renascimento? Esse movimento trouxe de volta os ideais da cultura greco-romana, que foram retomados lá da Antiguidade e ajudaram a retomar valores, ideais, criando obras de arte belíssimas. Alguns dos maiores artistas do Renascimento trabalharam na Itália, especialmente em Florença e seus arredores. Do século XV ao século XVIII, com pequenos intervalos, Florença foi governada pela família Médici, uma grande família de banqueiros. Eles patrocinavam a arte, pagavam os artistas para que eles produzissem. Ganharam o nome de mecenas. Assim foram construídas muitas obras, prédios públicos e pinturas fantásticas. Podemos destacar entre os artistas do Renascimento Leonardo da Vinci, que exemplifica de forma completa os ideais do Renascimento. Ele foi pintor, escultor, engenheiro, arquiteto e cientista. São deles dois dos quadros mais famosos do mundo: a Mona Lisa, que se encontra no Museu do Louvre, e a Última Ceia, pintada na parede da sala de refeições do convento Santa Maria della Grazie, em Milão, na Itália. Ele também criou esboços e projetos de máquinas voadoras séculos antes da invenção do avião ou do helicóptero. Mona Lisa é uma das suas obras mais famosas. Michelangelo também foi um artista genial do Renascimento. Arquiteto, escultor e pintor, destacou-se em todas as áreas. São dele a cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, as esculturas Davi e Moisés, bem como as pinturas do teto da Capela Sistina, nos museus do Vaticano. Rafael foi outro grande pintor renascentista. Assim como Michelangelo, ele representou figuras religiosas, mas exprimindo suas qualidades realistas e humanas. Das cidades italianas, o movimento se espalhou pelos demais países europeus e vários artistas se destacaram. Na Espanha, Miguel de Cervantes, com o imortal Dom Quixote. Em Portugal, Luís de Camões, com os Lusíadas. Na França, François Rabelais, com o Gigante Pantagruel. Na Inglaterra, o escritor Thomas Morris, com Utopia. E o dramaturgo William Shakespeare,
com tantas peças famosas, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo. Assim terminamos nossa videoaula, onde abordamos a expansão marítima e a descoberta de novas regiões no mundo, e também os movimentos humanismo e renascimento, que trouxeram muitas novidades entre os séculos XIV e XVI. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.